Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 51 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais: seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Fique preparado para fazer as anotações, pois hoje nós vamos ter um assunto que tem muitas regrinhas. E o assunto a ser estudado hoje será a ortografia, que a professora dividiu aqui em duas partes. Então hoje, ortografia 1, nós vamos conhecer o emprego de algumas palavras e expressões. Os objetivos propostos para nossa aula são os seguintes: conhecer a diferença de emprego de algumas palavras e expressões, como por exemplo, ao encontro de encontro a, de mais, junto e de mais separado, a fim de, separado e a fim junto, acerca de com H, a princípio e em princípio, entre outras, ok? E também vamos treinar a grafia dessas palavras e expressões. Hoje nós vamos estudar então essa ortografia no que diz respeito a palavras que são muito parecidas, porém elas possuem tanto a escrita quanto o significado diferente. E elas nos geram dúvidas na hora da escrita. Então hoje vamos aprender como se escreve. Começando com a dupla ao encontro de e de encontro a. Ao encontro de é uma expressão usada para indicar que está de acordo com. Já a outra expressão, de encontro a, é uma expressão usada para indicar o contrário disso, ou seja, indica discordância. Olha lá os exemplos. Meu novo trabalho veio ao encontro do que eu desejava. Quer dizer que o meu novo trabalho está de acordo com aquilo que eu desejava. Vamos ao encontro de nossa turma. Vamos para junto de nossa turma. Também pode ter este sentido, né? Ao encontro, né? Estar junto de. Esta questão está indo de encontro aos interesses da empresa. Bom, se foi de encontro, quer dizer que está indo contra os interesses da empresa. A decisão tomada foi de encontro às reivindicações do sindicato. Se foi de encontro, é porque ela foi contrária, ela foi oposta às reivindicações do sindicato. Perceberam aí a diferença, né? Uma pequena diferença ali na colocação das palavras e muda-se completamente o sentido daquilo que estamos querendo dizer. Quantas vezes, na maioria das vezes, nós usamos de encontro a, achando que de encontro a tá indo, né? De encontro, tá acertando, tá dando certo, tá indo de acordo, e é justamente o contrário disso, né? Vamos agora para a dupla de mais junto e de mais separado. Então, de mais junto é um advérbio de intensidade, tá? E de mais separado é uma locução adjetiva. Nem sempre saber a categoria gramatical das palavras vai ajudar a compreender, né, quando que a gente deve usar um e quando a gente deve usar outro. Então a gente vai ver aqui regrinhas para uso ou palavrinhas que a gente usa para trocar e que fica um pouco mais fácil o entendimento. Quando que a gente deve usar de mais? Então, de mais escrito tudo junto é um advérbio de intensidade, então a função dele é intensificar um verbo, um adjetivo ou ainda um outro advérbio. Nesse caso aí, de mais, escrito tudo junto,
significa algo em demasia, né? Representa o quê? Excesso. Mas demais junto também, né? Pode ser um pronome indefinido e significar os outros, os restantes, né? Os demais. Vamos ver então primeiro exemplos aqui, né? 3 exemplos com demais, escrito tudo junto e funcionando como advérbio, né? Quando o significado é a mais, demasia, excesso. Gritamos demais no jogo e estamos roucos. Eu amo essa cantora, ela é demais. E meu filho adolescente dorme demais. Então, tudo aí está como excesso, demasia, né? Gritamos em excesso. Meu filho dorme em demasia, dorme em excesso, ok? Agora vamos ver um exemplo do demais, escrito tudo junto, mas agora a função dele é de pronome indefinido. Então, ele vai significar o quê? O restante, os outros. Os candidatos aprovados permanecem, os demais podem sair. Ou seja, os outros podem sair. Quando alguém gosta de apenas um estilo musical, todos os demais irritam-se. Ou seja, todos os outros irritam-se, ok? Então tá aí, né, exemplificado com os 2 significados. E quando a gente deve usar demais separado, né? Separado é uma locução adjetiva e por essa razão ela vai indicar quantidade, tá? Lembrando que uma locução adjetiva ela é formada por uma preposição mais um advérbio ou substantivo e que a locução vai ter função de adjetivo na frase. Por isso mesmo, estará sempre ligada a um substantivo, né? Por quê? Porque a função do adjetivo é caracterizar os substantivos. Qual será a dica então aqui, né? Como que a gente vai fazer para identificar o demais separado? Porque nós vamos trocar pela expressão de menos. Basta você fazer essa substituição. Se der certo, se fizer sentido, é porque esse demais é separado. Olha lá. Essa sobremesa tem açúcar demais para o meu paladar. Separado. Por quê? Porque poderia ser açúcar de menos. Preparei comida demais. Vou precisar congelar. Preparei comida de menos. É só uma festinha, não tem nada demais? Não tem nada de menos. Então, usa essa dica aí, né? Trocando pelo menos, ok? Vamos agora para o par, afim separado e afim junto. Afim, quando usado separado, faz parte de uma locução prepositiva, que é a locução a fim de. Nesse caso, ela tem o significado de finalidade, né? Com qual finalidade? Ou seja, apresenta uma intenção, um objetivo, um propósito. Exemplo, a fim de discutir temas da atualidade, a professora chamou um especialista, né? Como que fica ali substituindo, então? Com o propósito de discutir temas da atualidade, a professora chamou um especialista. Então, esse a fim de é separado, porque indica essa finalidade. Já o afim junto, nós temos aqui 2 possibilidades de uso para esse afim junto, né? 2 significados. Então, quando nós escrevemos ele tudo junto, né? Ele pertence à classe gramatical tanto dos substantivos quanto dos adjetivos. Se a gente flexionar para o plural de afim será afins. Quando ele funciona como substantivo, ele significa afinidade, parentesco, aliado. Então, olha lá o exemplo. Irei convidar todos os familiares e afins. Quer dizer, todos os familiares e os seus
aliados, o seu parentesco, né? As pessoas afins. Quando ele tiver função de adjetivo na frase, ele vai significar igual, semelhante ou próximo. Exemplo, o espanhol é uma língua afim com o italiano. Quer dizer, é uma língua semelhante ao italiano. São Paulo e Campinas são cidades afins, são cidades próximas, né? Então aqui você vai ter ou conjunção de substantivo ou conjunção de adjetivo. Vamos agora falar de um trio, né? O trio da cerca, acerca de tudo junto e acerca de com H do verbo haver, tá? A pronúncia é completamente igual. Não tem como eu distinguir isso só falando. Mas na escrita existe uma distinção. Separado, junto e ainda com o verbo haver, né? Vamos começar com o primeiro ali então. Acerca de. Tudo separado e com A, somente com o A. Né? Escrito dessa forma. Significa o quê? Significa perto de, aproximadamente ou ainda próximo de. Olha lá os exemplos. Brasília fica a cerca de 208 quilômetros de Goiânia. Quer dizer, Brasília fica próximo de Goiânia, né? Fica 208 quilômetros próximo de Goiânia. Ou aproximadamente 208 quilômetros próximo de Goiânia. O rapaz foi encontrado a cerca de 10 metros do local. O rapaz foi encontrado aproximadamente a 10 metros do local. Vamos, ela está a cerca de 2 passos daqui. Vamos, ela está aproximadamente 2 passos daqui. Ou próximo de 2 passos daqui. Então, sempre que usar essa forma escrita, é esse significado. O acerca junto e o de separado, né? Olha lá a grafia, como é que se dá. Aí tem significado de a respeito de ou sobre. Primeiro exemplo, estávamos conversando acerca da viagem. Quer dizer, estávamos conversando a respeito da viagem. Segundo exemplo, ninguém disse nada acerca do que aconteceu com aquela família. Ninguém disse nada sobre o que aconteceu com aquela família. E o terceiro exemplo, elas jogam conversa fora acerca de muitas coisas. Quer dizer, a respeito ou sobre muitas coisas, ok? E o terceiro, que é do verbo haver, é com H, acerca de. Além de ser do verbo haver, que é escrito com H, tudo separado, tá? Então, essa grafia aí, né, significa o quê, gente? Significa tempo decorrido, tempo já passado, né? Então, pode significar desde aproximadamente ou faz aproximadamente. É só substituir por isso aí que não tem erro. O curso foi lançado há cerca de 2 anos. Quer dizer, o curso foi lançado faz aproximadamente 2 anos. Há cerca de 2 semanas que não vejo Maria. Faz 2 semanas que não vejo Maria. E não faço ginástica há cerca de 5 anos. Quer dizer, não faço ginástica aproximadamente há 5 anos. Tá? Então não tem como errar. Esse daqui indica um tempo que já passou, né? Tempo passado, ok? Vamos falar da dupla a princípio e em princípio. A princípio significa à primeira vista, primeiramente, inicialmente. Vamos ao exemplo. A princípio, pensamos numa proposta mais condizente com a situação, mas logo desistimos. Quer dizer, então, inicialmente, né? A princípio, inicialmente, pensamos numa proposta. A garota, a princípio, pareceu meio nervosa. A garota, inicialmente, pareceu
meio nervosa, ou à primeira vista, a garota pareceu nervosa. É só substituir pelos seus sinônimos. Em princípio significa em tese, teoricamente, de modo geral. Em princípio, tal colocação foi entendida de forma errônea. Quer dizer, de modo geral, tal colocação foi entendida errada. Em princípio, as normas adotadas pela empresa vão de encontro à legislação vigente. Quer dizer, de modo geral, as normas adotadas pela empresa vão de encontro, quer dizer que são contrárias à legislação vigente, né? Já aplicamos aqui 2 regras numa frase só. Vamos falar da dupla ao invés de e em vez de. Ao invés significa ao contrário de. Então, ao invés de calar-se, continuou discutindo com seu superior. Ou seja, ao contrário de calar-se, continuou discutindo. E a outra expressão, em vez de, exprime uma ideia de substituição. Eu posso dizer em lugar de. Então, em vez de viajar nas férias, optou por descansar em casa. Quer dizer, no lugar de viajar nas férias, optou por descansar em casa, né? Essa aqui é fácil, bem simples. Vamos falar da dupla senão e senão, junto e depois separado, né? Então, o senão, quando ele for escrito tudo junto, ele vai ter o significado do contrário, caso contrário ou a não ser. Vamos aos exemplos? Tenho que ir à aula, senão perderei os comentários do professor. Quer dizer, tenho que ir à aula, caso contrário, perderei os comentários do professor, né? Então, faz a substituição por caso contrário. E o senão, escrito separado, né? Se, não, significa caso não. Né? Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma oração adverbial, né? Que indica uma condição, tá? Então, sempre fazer essa troca ali pelo caso não. Se não chegar a tempo da aula, perderei a prova. Caso não chegue a tempo da aula, perderei a prova. Então, quando ele tiver essa ideia de condição, né, e for uma conjunção, ali no caso o se é uma conjunção condicional, eu troco pelo caso não e escreve-se separadamente, ok? Então, esse foi o primeiro grupo de palavras que a gente estudou hoje. Nós teremos mais uma aula ainda falando de um outro grupo de palavras, tá? Que podem gerar um pouquinho de dúvida na hora da escrita. Então, agora você vai fazer os exercícios aí propostos para esta aula de hoje e praticar a ortografia de tudo isso que você aprendeu. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!